Gênesis capítulo 25, a partir do verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Senhor Deus nosso Pai, nós oramos neste momento, colocando diante, ó Pai, da Tua presença, este texto, Deus, lido, que possamos mais uma vez contar com a bênção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, revelando, ó Pai, o que está por trás da palavra, visitando os nossos corações, para que cada um aqui, Senhor Deus, nesta noite, possa ter mais uma vez uma experiência contigo, através da Tua palavra revelada. Este alimento tão maravilhoso, Senhor Deus, para as nossas vidas, para a nossa alma. Nós clamamos, Senhor Deus, assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, ó Pai. Amém, irmãos. Nós conhecemos muito bem esta passagem, nós que temos um pouco de conhecimento da Bíblia, mas só por questão de história nós conhecemos quem é Isaque, filho de Abraão. Nós sabemos também que Deus mandou ali que Abraão sacrificasse a Isaque. Nós conhecemos esta passagem, uma grande experiência na vida de Abraão, na qual o Senhor ali proveu o cordeiro para que não se sacrificasse a Isaque. Nós conhecemos também que Abraão mandou um servo em busca de uma esposa para Isaque, que não pertencesse à terra dos cananeus, mas que ele queria uma esposa no meio do seu povo. E deste casamento, deste ajuntamento de Isaque com Rebeca, mesmo Rebeca sendo estéril, e intensamente Isaque orou em favor de Rebeca. E o Senhor deu esta grande bênção à sua vida, que foi concedendo o nascimento de Esaú e Jacó. E o Senhor falou ali a Rebeca, porque na barriga ela sentiu os dois lutando entre si. E o Senhor disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao Senhor. Nós sabemos bem que saiu gêmeos, dois, Esaú, como fala da palavra, de boa aparência, ruivo, forte. E também saiu aqui Jacó. Fala também que era uma pessoa simples, que vivia em tendas. E nós já sabemos como o Senhor escolhe aqueles para o servir. Como o Senhor olha para nós como servos seus. Como o Senhor toca os nossos corações. Porque o Senhor nunca olhou para a característica externa da pessoa. O Senhor nunca prestou atenção
se o homem é rico, é pobre, é bonito, é forte, mas o que o Senhor prestava atenção e o que o Senhor conhecia era o interior, o coração de cada um. Por todos aqueles que o Senhor chamou um dia a servir, a realizar a sua obra, Ele chamou a Moisés. Moisés também retrucou, falando que não tinha condição de cumprir as ordens de Deus, mas Deus ali o capacitou, o levou a retirar um povo da escravidão com o braço forte. O Senhor Jesus, quando Ele chamou os discípulos, Ele chamou também pessoas humildes, pescadores, carpinteiros, pastores de ovelhas, fazendeiros que trabalhavam na terra, no cultivo, porque é através da operação do Senhor nas nossas vidas, esta capacitação que vem através do Espírito Santo para que nós possamos servir o Senhor, para que possamos ter condição de levar, de pregar o Evangelho, de levar uma palavra de salvação àqueles a quem nós temos conhecimento ou a quem mesmo levamos esta palavra. E nesta passagem aqui de Esaú e Jacó, nós vemos características importantes para as nossas vidas. Nós já vimos que um era de aparência muito forte, bonito, e o outro humilde. Nós também vimos hoje, de acordo ao que lemos, ao que ouvimos, ou que temos experiência no nosso dia a dia, de como o homem é frágil, sem a bênção do Espírito Santo, sem a bênção do Senhor na sua vida. Hoje nós vemos, amados, no meio das notícias, nos jornais, no meio do nosso convívio, como o homem ele despreza a bênção do Senhor, a bênção da salvação, a bênção da palavra revelada pelo material deste mundo. A cada dia mais nós vemos isso. E eu falo isso com tristeza no coração, porque nós temos essas experiências perto de nós mesmos. Nós convivemos com isso diariamente. Hoje, com a facilidade da internet, da tecnologia, nós temos ainda mais este conhecimento e que abrange o mundo inteiro. Como o homem troca a bênção do Senhor, a bênção da salvação, pela bênção da posição social, pela bênção do dinheiro, de ser um homem de Deus, de ter poder e humildade, não se tem mais hoje. Como nós vemos, amados, hoje mesmo dentro da própria igreja, das igrejas, o homem se desviar da palavra, da revelação do Senhor, porque ele está vendendo a bênção que um dia o Senhor concedeu à sua vida. Ele está trocando a bênção pelo material, por aquilo que se vive aqui neste mundo. Quem é que não quer ter uma mesa farta? Quem é que não quer ter um carro do ano? Quem é que não quer ter dinheiro? Por isso a carne do homem se torna fraca. Porque hoje, amados, a palavra em muitas igrejas, a palavra em muitas vidas está ficando para segundo plano. Se prega a palavra de prosperidade, mas não é uma prosperidade espiritual, mas sim uma prosperidade material, de riqueza, de enriquecimento, de crescimento, como o grande homem. Nós também conhecemos, de acordo com a palavra, que muitos se levantarão e falarão que serve ao Senhor. E também conhecemos que no grande dia, o Senhor também olhará para esses e falará: não te conheço, aparta-te de mim. Porque o homem a cada dia ele se afasta mais daquilo que está por trás dessas palavras, que é o que o Espírito fala às nossas vidas, aos nossos corações. Aqui Esaú ele encheu a barriga, ele estava com fome,
Estava quase caindo. No momento ele ficou satisfeito, porque ele matou, ele saciou a sua fome. Mas quanto tempo durou isto? Hoje nós comemos, alimentamos a nossa fome. 1 hora, 2 horas depois, passa-se, né? Voltamos a sentir fome. Mas o que o Senhor quer para as nossas vidas é o que Jacó também quis. Jacó, ele queria a bênção do Senhor, a bênção da primogenitura, a bênção que o Senhor tem dado às nossas vidas, que é da palavra revelada, que é a herança que o Senhor tem deixado às nossas vidas. E esta não passa, porque ela é para sempre. É como a palavra de Deus, é para sempre nas nossas vidas. A herança que o Senhor concedeu um dia para as nossas vidas é vida eterna, amados. E essa nunca passará. Essa é eterna. Porque o Senhor, Ele nos pega humilde. O Senhor um dia Ele nos pega com o coração tristonho, até mesmo desiludido. Muitos estão. Aí o Senhor, Ele vem, transforma as nossas vidas. Nos dá experiências maravilhosas, amados. E aí nós crescemos na sua presença. Mas esse crescimento, amados, tem que ser espiritual. Um crescimento em que venhamos a cada dia conhecer mais da sua palavra, da revelação do Espírito Santo. Nós também sabemos que muitos nascem em igrejas evangélicas, de pais evangélicos, vivem a vida toda em uma igreja. Até mesmo, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, canta louvores, mas nós também sabemos que isto é apenas uma tradição, que isto é apenas nasceu e cresceu ali na igreja. Mas será que um dia foram realmente convertidos ao Senhor? Será que não estão acomodados ali apenas em ouvir a palavra? Muitos até mesmo passam tempos sem mesmo tocar na palavra, sem ler a palavra, sem buscar o que está por trás da palavra para um crescimento espiritual. Então, viver em igreja, amados, desde quando nasceu, ou ir a todos os cultos, ou ter um cargo na igreja, não garante salvação a ninguém. Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. O Senhor conhece o íntimo de cada um. Aqui neste momento, Ele sonda as nossas vidas. Ele conhece o seu coração. Aqui Ele conhecia Esaú, Ele conhecia Jacó. Conhecia o coração de um e o coração do outro. E Ele sabia qual o coração que estava disposto a ter esta bênção da vida eterna na sua vida. Nós temos que estar, amados, a cada dia mais voltados para o Evangelho de Jesus. Nós temos que estar voltados para a Palavra de Deus. Porque as tentações estão cada dia piores. O assédio das coisas do mundo vem no nosso dia a dia. E o coração do homem é fraco. Se não for a bênção e o poder de Deus na sua vida, do Senhor Jesus, você é convertido, mas é convertido para o mal. Você é convertido para o progresso da sua vida, mas é material. Você é convertido a servir o inimigo. Aquele que pode te dar muito bem um carro novo, uma vida farturosa, uma condição boa, uma posição boa, mas todos nós sabemos que isso tudo passa. A barriga cheia de Esaú passou, voltou a sentir fome, e aí ele se lembrou, vendi a minha primogenitura. As coisas deste mundo passam, mas a vida eterna, a palavra de Deus, nunca passará. O
Senhor, Ele é amoroso com as nossas vidas. Ele nos trouxe, nos deixou, continuará falando aos nossos corações, no nosso dia a dia, porque Ele quer, amados, que nós retenhamos esta bênção e não trocamos esta bênção pelo bem material, por aquilo que é deste mundo, que é o alimento, amados, que passa, que é o alimento que não sacia a alma, que não dá paz ao homem. O que dá paz ao homem é a palavra de Deus. O que dá paz ao homem é o Espírito, operando em nossos corações e nossas vidas, para que possamos crescer espiritualmente. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e ele bebeu, levantou-se, foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Isto é um aviso importantíssimo para as nossas vidas, para que tenhamos o nosso foco na palavra de Deus. Não venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E muitos falam ainda, abre a palavra de Deus, lê um capítulo, um versículo e fala, eu sigo a palavra de Deus. Mas muitas vezes fica na letra. Porque o que está por trás da letra, só o Espírito revela. Se você não estiver em comunhão com o Espírito, Ele não vai te revelar o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que é o que está escrito aqui na Bíblia. Não venhamos a nos desviar do que o Senhor deseja para as nossas vidas. Vida eterna, salvação, morar nas cidades celestiais em que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém, irmãos?